Olá, aventureiras! Aqui é a Nailo e hoje nós vamos falar sobre o terceiro mês do Dudu. Bom, antes de mais nada, lembrando pra vocês não esquecerem, porque se vocês esquecerem eu também esqueço, eu esqueço, todo mundo esquece, ninguém lembra de nada. Vamos deixando já o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Se você não gostou, se inscreve também, compartilha também e deixa seu like também, porque você me ajuda, gente. Eu gosto disso, eu gosto muito disso. E vamos lá, né, gente? Vamos falar sobre o terceiro mês do Dudu e sobre algumas cositas más referente à minha... Como posso dizer? Minha experiência como mãe. Os prós e os contras da maternidade que me aconteceram, umas coisas que aconteceram na minha humilde vida e que eu espero que vocês gostem. Primeiro vamos pro terceiro mês do Dudu. O terceiro mês do Dudu foi muito tranquilo. A gente, se vocês estiverem percebendo que eu tô falando um pouco estranho, é porque eu tô com machucada na boca, tá doendo pra caramba, mas eu vou tentar gravar mesmo assim. O terceiro mês dele foi bem tranquilo, não teve muito problema, não tive muita correria, até porque, como eu disse, ele é muito tranquilo, ele é uma criança muito tranquila, ele não me dá muito trabalho. No terceiro mês ele também tomou vacina, mas é uma vacina bem tranquila, não dá febre, não dá nada, e se não me falha a memória foi uma vacina só que ele tomou. E o que eu pude notar no terceiro mês do Dudu? Ele começou a ficar mais esperto, ele começou a seguir a gente quando a gente falava, ele acompanhava com os olhinhos, porque ele não mexia muito o corpo, então ele acompanhava assim, ele virava a cabeça, ele dava uma olhadinha, ele dava um sorrisinho quando a gente brincava, a gente fazia uma gracinha com ele, dava um sorrisinho. Então foram coisas mais sutis que ele foi começando a fazer e assim foi desenvolvendo, né, a coordenação dele. Às vezes a gente conseguia ver que ele conseguia segurar o dedo da gente, a gente brincando com ele, com o dedo, assim, ele segurava mesmo o dedo e ficava segurando e fazia força, assim, de segurar, sabe? Segurar mesmo, falar, olha, tô te segurando, tô te sentindo. E ele começou a reconhecer muito mais algumas pessoas que vinham aqui em casa. Claro que tanto eu quanto o pai dele, ele já conhecia a voz, ele já conhecia o cheiro, então ele foi meio que aprimorando esses sentidos dele, né? Então às vezes o pai dele chegava do trabalho e ele já dava aquele sorrisinho, como quem diz assim, olha, meu pai chegou, eu sei que ele chegou, eu já tô feliz. E foram coisas assim que a gente foi reparando nele. Não tem muita coisa assim pra dizer, nossa, o terceiro mês tem tanta novidade. Não tem muita novidade. O primeiro, o segundo... Na verdade, o primeiro não, mas o segundo e o terceiro mês não são muitas novidades. Você vai se adaptando a certas coisas que o neném vai fazendo, você vai se adaptando à sua rotina e o neném também vai se adaptando à rotina da casa. Então não tem muita coisa pra se dizer. Continuei amamentando ele, tanto no primeiro, no segundo e no terceiro mês. E a amamentação, ela se tornou muito mais prazerosa. Por quê? Porque do primeiro mês, quando eu tava sentindo aquelas dores que eu falei pra vocês, que passou, eu comecei a me dedicar mais à amamentação. Eu prestava mais atenção no jeito que ele mamava. E tanto no primeiro, segundo e terceiro mês, ele tinha uma mania que ele perdeu com o tempo. Mas ele tinha uma mania muito gostosinha de fazer um barulhinho quando ele tava bravo. Todas as vezes que ele tava bravo, que ele tava querendo mamar e tava com sono, ele sozinho, ninguém ensinou pra ele fazia mamando. Enquanto ele tava mamando, ele fazia um barulhinho como se fosse isso. Mas era uma coisa diferente, não era bem mas era muito gostosinho de ouvir. Como se fosse não sei, um sinal de que ele tava com soninho e queria descansar e ele mesmo fazia esse barulhinho, era bem gostoso. Gente, no banho, ele começou a descobrir que as perninhas dele conseguiam empurrar a água. Então ele sentava na banheira, como eu mostrei pra vocês a banheira no vídeo do primeiro mês. Ele sentava na banheira lá, bonitinho, e ele empurrava o pezinho pra cima. Ele começou a fazer assim, com o pezinho pra cima. Aí ele começou a ver que empurrava a água. Aí eu fui mostrar pro pai dele, né, porque lógico, a gente tá um bobão assim, ai, olha que bonitinho, ele tá chutando a água. O pai dele veio pra ver, ele ficou bem atrás da parte onde ele chutava. Quando ele foi chutar, ele molhou tudo.
O pai dele ficou todo molhado, ele, pô, filho, e aí? Eu tô todo molhado, e aí? Não dá, né? E o terceiro mês é isso, gente, pouca coisa mesmo, porque você já aprendeu a cuidar do bebê, tanto no primeiro quanto no segundo mês, então não tem muita coisa. O que a gente vai vendo é mais pra frente, que ele vai se desenvolvendo mais. Então, primeiro, segundo e terceiro mês é uma coisa mais tranquila, a partir do quarto mês em diante tem um pouco mais de emoção. Não que o primeiro, segundo e terceiro mês não seja emocionante, claro que é, ter um filho é maravilhoso, é muito emocionante sim, mas é que, na verdade, o terceiro mês em si, você já se adaptou ao primeiro e ao segundo, né, e o terceiro não tem muita coisa pra se falar, então, por isso que ele não é tão, assim, surpreendente. Mas, a partir dos próximos meses eu tenho mais coisas pra falar sobre o Dudu, e aí eu espero que vocês gostem, né, claro. E agora eu vou falar sobre a minha experiência como mãe, como é ser mãe, como foi isso pra mim e coisas que me aconteceram nesse período de gravidez e pós-gravidez, né? Eu vou falar sobre algumas pessoas que se aproximaram, outras que se afastaram, e eu acho que isso vai ficar como um especialzinho pro Dia das Mães, né? Bom, na minha gravidez, como eu disse, eu tive muitas pessoas que estavam ao meu lado e que eu agradeço muito. Inclusive, uma delas é a madrinha do meu filho. Uma das madrinhas do meu filho, na verdade. A outra madrinha dele, ela passou por alguns problemas pessoais e aí a gente não conseguia ter muito contato. Claro, a gente sempre teve contato pelo celular, mas presencial, assim, a gente não teve tanto contato. Ela me viu, a gente se viu algumas vezes, eu consegui ir na casa dela, ela conseguiu vir aqui, mas não foi um contato direto, por causa dos problemas que ela teve. Já a outra madrinha dele, ela vinha pra cá direto no finzinho da minha gravidez, porque, como eu falei, eu fui afastada um pouco antes do tempo que eu deveria ser afastada, que seria o tempo dele nascer, e aí eu fui afastada um pouquinho antes, então ela vinha sempre pra ficar comigo, porque eu tinha muita dor, era muita contração, era contração em cima de contração, e eu sentia muita dor. Apesar que quando eu fiquei em casa, as dores diminuíram bastante, e eu comecei a ficar muito mais tranquila em questão das dores, porém eu ainda assim sentia muita dor. Só que eu já tava começando a me acostumar com aquilo, então eu já nem ficava mais reclamando tanto. Eu só sentia a dor e eu ficava tipo... Ai, pronto, passou. E aí sim, ela veio ficar comigo durante um tempo. E aí todo dia ela vinha pra cá. Eu falei pra ela, dorme aqui, menina. Ela falou, não, eu vou voltar pra casa. Eu vim, voltava. Eu agradeço muito a ela por todo o carinho e cuidado e atenção. Não só no finzinho da minha gravidez, mas também no meu, né, depois do meu parto, que a gente teve uma das meninas que ficou comigo, uma das minhas amigas, que foi a Carla. A Carla ficou comigo no período em que eu fiquei internada, como eu falei pra vocês no vídeo, que eu fiquei internada, só que daí a minha enteada tava aqui, aí a gente não teve como falar com a mãe dela, porque já era bem tarde quando eu fiquei sabendo da minha internação, não teve como levar ela, e aí o meu marido só pôde ir no dia seguinte, que foi quando ele conseguiu levar ela pra casa da mãe dela e ir pro hospital, e aí a Carla saiu do hospital e foi pra casa pra descansar, sendo que no outro dia, coitada, teria uma prova da faculdade. Gente, eu fiquei com muita dó dela, mas eu agradeço muito, muito mesmo, de coração, por tudo. Não só nesse período, mas todo o período de antes da minha gravidez também. E aí eu volto a falar da madrinha dele, que era a mesma que ficou comigo durante o fim da minha gravidez. A gente fez muita bagunça, cara, no fim da gravidez. A gente dançou Michael Jackson, a gente dançou... O que a gente dançou? Mas a gente dançou, sei lá, um monte de coisa. Acho que calypso, sei lá. A gente dançou de tudo um pouco de tudo pra ver se a gente conseguia fazer com que nessas questões de contração eu tivesse dilatação, mas não deu muito certo não, gente. Não deu certo. Mas ela também ficou comigo. Depois que o neném nasceu, ela ia pra lá durante o dia, ela ficava comigo de dia, pro meu marido poder trabalhar tranquilo, e aí ele vinha do trabalho e ficava comigo à noite. E mais uma vez eu só tenho que agradecer muito, muito mesmo, a pessoa maravilhosa que ela é e todo o carinho e dedicação que ela tem pelo meu filho, que também, né, como se fosse um filho dela, porque querendo ou não, madrinha é como se fosse uma segunda mãe, né, gente? A gente escolhe como madrinha as pessoas que a gente tem carinho e que tem carinho pelos nossos filhos. E também teve um amigo nosso que se tornou também um padrinho do neném, né, que ele ajudou muito, tanto no período da gravidez, ele tava ali sempre me dando um apoio, um auxílio, um suporte, mas depois da gravidez mais ainda, que ele se aproximou muito mais da gente e ele criou um carinho muito grande pelo meu filho. E
Gente, não tem explicação. Vocês que gostam do meu bebezinho, que não é mais tão bebezinho agora, né? Que já tá um bebezão. Mas vocês que são apaixonados por ele, tanto quanto eu sou... Eu não tenho explicação, só tenho que agradecer mesmo. Vocês são demais. E agora eu vou falar um pouco sobre coisa ruim, né, gente? Porque não é só a coisa boa que tem no fato de ser mãe. Tem as coisas ruins também. Tem o lado ruim das pessoas que não entendem, das pessoas que se afastam, das pessoas que acham que você deve satisfação da sua vida o tempo inteiro, no período integral, e não é assim que funciona. Bom, quando eu tava grávida, eu tinha 2 pessoas que eu considerava como se fossem amigas, e no fim das contas eu acabei por perceber que não era tudo isso. Então essa pra mim foi a parte ruim. Tinha uma pessoa que já tinha anos de amizade, uma outra que não tinha tanto tempo assim, mas eu considerava como minhas amigas. Mas por coisas desse tamanho, as pessoas se afastaram de mim e não me perguntaram se eu estava bem ou se eu estava mal, somente me julgaram, né? Uma das se afastou de mim porque disse que não ficou sabendo do meu filho ter nascido, me criticou, falou que mas a fulana soube porque o seu filho nasceu e eu não soube, e isso e aquilo. Gente, quando você está grávida e você passa por certas coisas e você tem um trabalho de parto de 23 horas, onde você não dorme, você só quer dormir depois que o seu filho nasce. A única coisa que você quer é descansar. E ninguém me perguntou sobre isso, ninguém me perguntou como foi o parto, ninguém me perguntou se eu tava bem, se eu não tava bem. Todo mundo quis saber do neném, todo mundo lembrou do neném. Como que tá o neném? Como que ele tá? Poucas foram as pessoas que perguntaram pro meu marido como que tá a Mayara, como que tá a pessoa que deu à luz agora, como que tá a mãe da criança. Então assim, poucas foram as pessoas que perguntaram isso. Né? A Carla foi uma das pessoas que perguntou se eu tava bem, a minha mãe, a Fada, que é a madrinha do meu filho, a Mama, que é uma amiga minha, que é uma das madrinhas do meu filho, que eu super amo demais. E essas foram as poucas pessoas que perguntaram se eu tava bem, incluindo um amigo nosso, que também se tornou padrinho do neném. Essas foram as poucas pessoas, porque assim, quem tava com o celular não fui eu, meu celular eu nem sabia onde que tava. Só pra vocês terem uma noção, já não tinha celular na minha vida. Quem tava com o celular era o meu marido. Ele foi a única pessoa que saiu distribuindo mensagens pras outras falando, nasceu. Só pra vocês terem uma pequena noção, eu estava tão assim por fora da situação que o meu pai ficou sabendo que o neném nasceu 3 dias depois que ele nasceu. Ou foi 2 ou 3 dias depois que ele nasceu. Porque eu não tava falando com ninguém. Com ninguém mesmo. Foram pouquíssimas as pessoas que eu peguei o celular pra mandar mensagem. Inclusive, eu lembrei de falar pro meu pai, porque minha mãe falou assim, você já falou pro seu pai? Aí eu, eita, não falei. Corre, fala pro pai. E aí eu fui falar pro meu pai, olha, seu netinho nasceu, ele nasceu tal dia. Eu não falei antes porque eu tava me recuperando um pouquinho e tudo mais. Ele, não, filha, que maravilha. Se o meu pai, que é o meu pai, entendeu? Ele é o avô da criança, entendeu? Por que outras pessoas não entenderiam, né? Pois é, gente, mas teve gente que não entendeu. E aí o que acontece? Essas pessoas, uma dessas pessoas me criticou porque a Carla sabia. Cara, ela tinha meio que uma rixazinha com essa minha amiga. Por quê? Porque elas eram amigas e aí começaram com blá blá blá, que eu não preciso entrar em detalhes, porque é uma coisa pessoal de cada uma, e elas ficaram com muito mimimizinho, e aí eu comecei a meio que me revoltar com a cara das duas. Só que a Carla foi a pessoa mais sensata. Ela me escutava, ela me ouvia, ela fazia o que eu pedia. Ao invés de ficar procurando briga, ela parava. Inclusive porque eu estava nesse meio, gente. Eu não aguentava mais isso, mas tudo bem. E aí essa pessoa parou de falar comigo por isso, porque disse que eu não falei porque o meu filho nasceu. Meu filho nasceu, tá? Eu não falei, ela ficou sabendo depois, ela só ficou sabendo porque não sei quem que contou pra não sei quem, que falou pra não sei quem mais lá, que ficou sabendo e blá 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 blá. Aí ela foi falar um monte de besteira pro meu amigo, né, que foi um dos padrinhos do neném. Ela foi falar um monte de besteira pra ele, e ele falou assim pra mim, olha, olha o que a fulana falou, não fica chateada, não vai brigar com ela, mas olha o que ela falou, eu achei um absurdo. Eu olhei assim, ela falou isso? Tá bom. Não falo mais nada também. Se vier falar comigo, eu vou ignorar mesmo, porque eu acho que isso aqui é uma palhaçada. Se quisesse saber sobre mim, sobre o meu filho, tinha perguntado. Por quê? Porque a pessoa tinha meu número, me tinha como amiga no Facebook, me tinha me via pessoalmente,
via o meu marido pessoalmente no trabalho, e por que não perguntou pra ele se o meu filho tinha nascido ou não? Veio reclamar depois. Ah, gente, pelo amor. A segunda pessoa, ela parou de falar comigo, por quê? Porque eu fiquei de avisar para ela quando eu estaria em casa pra ela poder visitar o neném. Só que eu não cheguei e falei assim, olha fulano, eu estou em casa pra você poder visitar o neném. Porque a pessoa falou pra mim, eu estou trabalhando de final de semana também. Eu falei pra pessoa, quando você puder, me avisa. Que daí a gente marca certinho o dia pra você vir, né, na minha casa. Bom, se eu falei que a gente marca certinho o dia pra você vir à minha casa, eu estou em casa. Entendeu? Gente, eu utilizo muito bem o português. Eu adoro utilizar o português perfeitinho, porque quando a pessoa fala alguma coisa pra mim, mas não, gente, tá aqui, ó, na mensagem, gente. Tá aqui, eu provo pra você, eu falei assim, bonitinho, porque eu escrevi bonitinho. Entendeu? Bom, mas chega de falar de coisa ruim. Gente, cachorro não para de latir. Bom, agora vamos parar de falar de coisa ruim e vamos voltar pros prós da gravidez. Eu falei pra vocês o que aconteceram. Pessoas boas, pessoas que se afastaram, e agora eu vou falar sobre a minha experiência como mãe, o que eu penso sobre isso, qual é o meu sentimento sobre isso. E a minha experiência como mãe me mostrou que existem pessoas que vêm pra ficar na sua vida, existem pessoas que somente vêm e vão. Hoje eu não tô tão próxima de algumas das pessoas que eu citei no vídeo sobre os prós, né? Sobre os contras, obviamente, eu já não tô mais próxima dessas pessoas, até porque elas pararam de falar comigo e, sinceramente, eu não fiz questão, sabe? Eu não fiz questão porque eu penso assim, que se você é meu amigo, se você se importa comigo, você vai estar do meu lado, independente se eu falei pra você que meu filho nasceu, se eu falei pra você que eu tava passando uma necessidade dentro de casa, que eu precisava de uma roupa, que eu precisava de alguma coisa pro meu filho, ou pra mim, ou pra qualquer pessoa. Eu acho que você vai ser meu amigo independente do momento, independente da diversidade, independente de qualquer coisa, né? E algumas outras pessoas que a gente teve mais proximidade durante a minha gravidez e depois da minha gravidez, a gente acabou não ficando tão... não se vendo tanto. Porque umas começaram a trabalhar em outros lugares, e aí a gente começou com a correria, cada qual com a sua correria, e a gente acabou meio que se afastando, porém a gente tá sempre conversando pelo WhatsApp, principalmente as meninas que trabalhavam comigo, e a gente tá sempre conversando no grupo do WhatsApp. A gente tá sempre uma xingando a outra, porque é assim que a gente se trata, porque é muito amor envolvido. E a gente sempre fazendo bagunça. Uma outra menina, uma outra amiga nossa, teve um nenenzinho também recentemente, coisa mais fofa. Gente, que maravilha. Mas a minha experiência como mãe foi essa, gente. Eu percebi que existem pessoas que vêm pra ficar, existem pessoas que não deveriam nem ter vindo, né? Porque tem pessoas que só vêm pra causar e acabou. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque ficou um pouco de desabafo também, né, sobre essa questão de ser mãe. Ser mãe não é fácil porque você tem que lidar com um serzinho novo, é uma coisa totalmente diferente que você já tá acostumado, você vive sozinha, como eu disse, é pra você e por você, e quando você tem um filho, você tem que viver por ele e pra ele, e... Não que eu não fizesse isso antes, né? Eu tenho 2 irmãos mais novos, eu tenho a minha enteada, eles não são meus filhos, mas eu amo demais. Então, assim, a gente sempre acaba pensando mais neles. Hoje, nem tanto os meus irmãos, porque meus irmãos já são bem grandinhos, mas no caso, a minha enteada. Eu sempre pensei muito mais nela do que em mim. Às vezes a gente saía, eu precisava comprar alguma coisa pra mim, eu comprava pra ela, e quando eu chegava em casa, meu marido falava, mas você não ia comprar pra você? Eu ficava tipo... Era, né? A gente acaba pensando mais nos outros do que na gente, né? E é isso. A minha experiência como mãe foi essa. Descobrir certas coisas, aprender com meu filho, aprender com os erros dos outros e os meus erros. Eu não me arrependo de não falar com as pessoas que se afastaram de mim, muito pelo contrário. Eu tô muito bem com isso, né? Se a pessoa se afastou de mim é porque ela não queria minha amizade. Se ela quisesse minha amizade, ela continuaria sendo minha amiga. Então eu tô tranquila, minha consciência tá em paz, eu estou em paz. Porque se eu penso assim, eu acabei de ter um filho, gente, só eu sei o que eu passei, eu compartilhei com vocês o meu sofrimento, tudo que eu senti quando eu tive meu filho. Então, eu acho que... Eu não quero que ninguém diga, você tá certa, mas... Na minha concepção, ao meu ver e ao meu entendimento, eu estava certa naquele momento. Eu estava certa por fazer o que eu fiz, eu estava certa por tudo que eu fiz. Então, pra mim é o que basta, sabe? Porque
Ah, sei lá, gente, se tornou um vídeo bem longo, né? Vai ficar bem longo esse vídeo, mas é um desabafo. É um desabafo mesmo, porque... sei lá, é um desabafo, gente. Ah, desabafei, porque eu sou dessas. Mas é isso, gente, senão eu vou ficar aqui falando, e não vou chegar a lugar nenhum, porque eu sou sempre dessas. Eu falo demais e eu não chego a lugar nenhum, porque eu sou muito tagarela. Terceiro mês acabando, vamos focar para o próximo mês, quarto mês. Vai ser o próximo vídeo, e aí... vamos ver o que acontece, as aventuras da Nylon não sendo Nylon, mãe de primeira viagem com o quarto mês do Dudu. E mais uma vez lembrando, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para ajudar na divulgação. Nylon não sendo Nylon fica por aqui, até o próximo vídeo e tchau!